Ok. E aí você me pergunta, qual a diferença entre past simple e past continuous? Além da estrutura, é claro. Quando eu uso um e quando eu uso outro. A gente vai usar o past simple quando a gente estiver falando de ações completas no passado, ok? Um exemplo, we ate out yesterday. Então, a ação já acabou. Foi ontem, acabou, certo? Ou I went to the doctor last week. Outra ação que aconteceu e acabou, ok? Agora, o past continuous a gente vai usar quando a gente estiver falando de ações em progresso no passado. São ações que estavam acontecendo no momento da fala, em algum momento específico no passado, tá? Por exemplo, we were eating at 9. Então, quando a gente fala we ate out yesterday, eu não falei em que momento do passado. Eu falei foi no passado e acabou. Aqui a gente fala exatamente o momento que era at 9. We were eating at 9. Ok? O past continuous, ele descreve uma ação mais longa, enquanto o past simple descreve uma ação mais curta. Como assim? Se eu pegar a frase, When I met Susan, she was having a drink at a terrace with a friend. Vamos pensar, qual que é a ação mais longa aqui? She was having a drink at a terrace. Então, past continuous. E qual que é a ação mais curta aqui? I met Susan. Então, a gente usa o past simple quando é uma ação mais curta e o past continuous quando é uma ação mais longa. E geralmente, essa ação mais curta, que é o past simple, ela interrompe aquela que estava acontecendo. Por exemplo, he was playing football when he broke his arm. Então, ele estava jogando futebol. Uma ação estava acontecendo, uma ação mais longa. Then he broke his arm. Foi uma ação que interrompeu o que estava acontecendo, certo? E também, para a gente lembrar, a gente vai usar o past simple para falar de ações que aconteceram uma após a outra, ok? Vamos olhar o exemplo de duas frases aqui para entender a diferença. Quando eu falo, when he arrived, she was having a shower, eu estou falando que a ação de tomar banho começou antes dele chegar. Então, aqui no caso, she was having a shower é a ação mais longa. Agora, se eu falo, when he arrived, she had a shower, estou dizendo que ela tomou banho depois que ele chegou. Então, estou contando duas ações que aconteceram uma após a outra. Ok? So now, you know the difference. Que tal escrever uma história para praticar? Comece descrevendo a cena usando o past continuous. Então, comece a contar os fatos usando o past simple. E aí sim você pode começar a usar os dois intercalados nas frases para comentar tudo o que aconteceu na sua história.